E se eu lhe dissesse que os imperadores romanos e os apóstolos bíblicos usavam a mesma arma secreta para construir legados em meio ao caos, uma arma que não reside na força de exércitos ou na abundância do tesouro, mas em um treinamento mental específico, uma tecnologia interna capaz de forjar uma serenidade inabalável. Pense em Marco Aurélio, no comando do maior império do mundo, escrevendo em sua tenda de campanha não sobre estratégias de guerra, mas sobre o domínio da própria alma. Pense no apóstolo Paulo, que das profundezas de uma prisão ensinava sobre como encontrar o contentamento em toda e qualquer situação. Eles não compartilhavam um reino ou uma religião, mas sim o acesso a um poder oculto, a chave para dominar o único território que realmente nos pertence, a nossa própria mente. Eles sabiam como construir uma fortaleza interior, e esse conhecimento foi perigosamente esquecido. Esta arma secreta, este manual de treinamento para o espírito, tem um nome que ecoa através dos séculos: estoicismo. Mas não permita que este nome o engane, levando-o a pensar que se trata de uma lição de história empoeirada ou de uma doutrina pagã. O que será decodificado aqui hoje são os 7 hábitos estoicos como um manual de operações divino para a sua mente. Um guia prático e atemporal para você deixar de ser uma folha ao vento, arrastada por cada rajada de crise ou má notícia, e se tornar a própria montanha, firme, presente, consciente. O que você está prestes a receber não são meras dicas de pensamento positivo, mas sim os códigos de ativação para uma força que já reside em seu âmago, uma força adormecida, esperando o seu comando para despertar e transformar a sua frequência vibracional de dentro para fora. Nos próximos minutos, uma verdade fundamental sobre a paz e a prosperidade será revelada. Uma verdade que a maioria esmagadora das pessoas jamais conhecerá, pois foram condicionadas a lutar uma batalha perdida contra o mundo externo, a tentar controlar as ondas imprevisíveis do oceano da vida. Mas o segredo não é lutar contra a tempestade, e sim se tornar um capitão tão magistral que nenhuma onda possa virar o seu barco. A verdadeira abundância não é a ausência de problemas, mas a certeza absoluta de que sua paz interior é inafundável. Você não vai apenas aprender 7 hábitos antigos, você receberá as chaves para construir sua fortaleza da alma, um santuário de onde você passará a operar com poder, clareza e uma calma divina, deliberadamente transmutando a ansiedade em poder e a escassez em abundância. Imagine a sensação visceral que percorre seu corpo no instante em que o telefone toca, em um horário inesperado. Não é a curiosidade que surge primeiro, mas uma onda gelada de apreensão, um pressentimento silencioso de que a tranquilidade do seu dia está prestes a ser rompida. Antes mesmo de atender, sua mente já começou a girar, vasculhando as possibilidades, todas elas sombrias. É a ligação da escola, um problema com um familiar distante, uma notícia do trabalho, e quando você ouve a voz do outro lado, confirmando seus piores medos, sente um nó se formando no estômago, um peso físico, como se a gravidade tivesse subitamente aumentado apenas para você. Essa é a primeira onda, o primeiro impacto que o joga para fora do seu centro de poder e paz. Nesse exato momento, sua mente, que deveria ser seu maior aliado, se torna o seu mais cruel torturador. Ela dispara em uma velocidade vertiginosa, construindo cenários catastróficos um após o outro, cada um mais vívido e aterrorizante que o anterior. Uma simples cobrança se transforma na visão de uma ruína financeira completa. Uma palavra descuidada de um médico se torna uma sentença de morte. A mente não treinada não busca soluções, ela busca a confirmação do desastre. Ela se alimenta do medo, transformando uma faísca de preocupação em um incêndio de pânico que consome toda a sua energia, toda a sua esperança e toda a sua capacidade de ver com clareza a situação como ela realmente é. É um sequestro interno e você se torna o refém. Ou talvez a onda não chegue com o som de um telefone, mas com o silêncio de um e-mail. Você abre sua caixa de entrada e lá está ele, um assunto que faz seu coração afundar. Uma notificação. Uma resposta que não era a que você esperava. Uma mensagem que desfaz semanas de trabalho ou de esperança. Você conhece aquele peso no peito quando lê as palavras na tela? É a sensação de que não importa o quanto você se esforce, o quanto você planeje, uma força externa e invisível pode, com um simples clique, desviar o curso da sua vida. E você se sente pequeno, impotente, uma peça em um jogo cujas regras parecem mudar constantemente contra você,
minando a sua fé e a sua confiança. E as ondas mais dolorosas, muitas vezes, são aquelas que nascem dentro do nosso próprio lar. Uma crítica de um familiar, uma palavra dura dita em um momento de raiva, o olhar de decepção em alguém que você ama. Essas palavras ecoam em sua mente por dias, semanas, às vezes anos. Elas se tornam a trilha sonora silenciosa da sua insegurança, aquele pensamento persistente que diz: você não é bom o suficiente. Você falhou de novo. Todo o seu sucesso profissional, toda a sua força exterior parece desmoronar diante desse pequeno ataque, revelando a fragilidade da sua paz interior, que depende da aprovação e da harmonia externa para sobreviver. Você percebe que construiu sua casa sobre a areia. Essa sensação de perder o chão, ela é a raiz de toda a exaustão. É o sentimento de que tudo pelo que você trabalhou, cada sacrifício, cada noite mal dormida, está perpetuamente em risco. Você constrói seu castelo de cartas com um cuidado imenso, apenas para viver com um medo constante de que uma única lufada de vento, um imprevisto, possa derrubar tudo. Essa não é uma forma de viver. É uma forma de sobreviver, é uma vigília constante, uma prontidão para o desastre que o impede de desfrutar verdadeiramente das bênçãos que você já possui. A alegria se torna momentânea, sempre ofuscada pela espera da próxima crise, da próxima onda que virá para testar seus limites mais uma vez, pois existem momentos de calmaria, não existem? Aqueles dias ou semanas em que o sol brilha, os negócios fluem, a família está em paz e você respira fundo, permitindo-se acreditar que, finalmente, as coisas se acalmaram. Você se sente no controle, sente a esperança florescer em seu peito e pensa: é isso. A fase ruim passou. Você relaxa os ombros, baixa a guarda e começa a fazer planos para o futuro com um otimismo renovado. Esses momentos são doces, mas são também perigosamente traiçoeiros, pois eles o preparam para a dor da próxima inevitável turbulência, tornando a queda ainda mais brutal e a desilusão ainda mais amarga. O contraste torna o sofrimento mais nítido e então, sem aviso, ela chega. A próxima onda pode ser maior ou menor que a anterior, mas o efeito é o mesmo. Ela o arrasta de volta para o mar da ansiedade e da preocupação. E o ciclo se repete. O pânico, a reação, a luta para colocar a cabeça fora da água, a natação desesperada de volta para a praia da estabilidade, apenas para ser derrubado novamente. Esse ciclo de altos e baixos, de alívio temporário seguido por estresse agudo, é o que esgota a sua alma. Não é um único problema que o destrói. É a repetição infinita do mesmo padrão de reação. É a exaustão de lutar a mesma batalha, dia após dia, sem nunca sentir que está avançando. Você reconhece esse ritmo em sua vida? Essa dança cansativa entre a esperança e o desespero? Você conhece o peso no espírito ao final de um dia em que você não fez nada além de apagar incêndios, reagindo a demandas e a problemas, sem um único momento para se conectar com seu propósito, com sua paz. Este ciclo é a prisão invisível que mantém pessoas boas e trabalhadoras presas em uma vida de esforço sem recompensa emocional. É o verdadeiro inimigo. A sensação de impotência diante das tempestades da vida. Mas e se houvesse uma maneira de não mais ser a vítima das ondas, mas sim o mestre do seu próprio barco? Diante dessa exaustão, o mundo moderno lhe oferece conselhos rasos, que soam bem em teoria, mas se desfazem como fumaça diante do calor de uma crise real. Dizem-lhe para pensar positivo, como se a simples repetição de uma frase pudesse calar a voz do pânico que grita em sua alma. Sussurram para você: não se preocupe, ignorando que a preocupação é um sintoma, não a doença. Insistem que você deve apenas trabalhar mais, como se o esforço bruto por si só fosse uma garantia de paz ou de sucesso. Estes são curativos aplicados sobre uma ferida profunda e infeccionada. São tentativas de pintar um sorriso no rosto de um espírito que está tremendo por dentro. Eles falham, e falham miseravelmente, porque tentam consertar a sua experiência externa, sem jamais lhe dar as ferramentas para reconstruir a sua estrutura interna. Eles o deixam sentindo-se ainda mais culpado, pensando que há algo de errado com você, por não conseguir simplesmente ser positivo. A falha fundamental dessa abordagem superficial é que ela o encoraja a lutar uma batalha que você está destinado a perder. Ela o coloca em guerra contra o incontrolável. Você gasta uma quantidade imensa de energia vital tentando gerenciar o clima, a economia, a opinião dos outros, as decisões de seus familiares, os imprevistos da saúde. É uma receita para a frustração perpétua. O verdadeiro inimigo não é a crise financeira,
a doença ou a crítica. Estes são apenas os eventos. O verdadeiro inimigo, o ladrão silencioso da sua paz e prosperidade, é a sua própria reatividade. É a sua mente não treinada que se torna refém das circunstâncias. É o piloto automático do medo que assume o controle no primeiro sinal de turbulência, entregando o seu poder divino a um evento externo. A sua liberdade não está em controlar o mundo, mas em dominar a sua resposta a ele. Este é o ponto onde dois caminhos se revelam. O primeiro é o caminho do esforço, trilhado pela maioria. É o caminho da resistência, da luta, de empurrar a pedra montanha acima todos os dias, apenas para vê-la rolar para baixo novamente. É uma vida de reação, onde sua energia é consumida em uma tentativa fútil de controlar o que está fora de você. O segundo é o caminho do alinhamento. Este não é um caminho de passividade, mas de imensa sabedoria e poder estratégico. É o caminho de retirar sua energia da luta externa e investi-la na única coisa que você pode, de fato, dominar: o seu reino interior. Trata-se de parar de tentar acalmar a tempestade lá fora e se concentrar em fortalecer o seu barco, tornando-o inafundável. A grande virada não acontece quando os seus problemas desaparecem. Acontece quando você decide que os seus problemas não têm mais o poder de abalar você. É neste ponto, quando o caminho do esforço se prova um labirinto de exaustão, que nos voltamos para a sabedoria dos antigos. Imagine por um momento que você descobriu um manual, um sistema de engenharia mental forjado por homens que enfrentaram pragas, guerras, traições e o colapso de impérios, e ainda assim mantiveram uma serenidade inabalável. Este sistema existe, é a filosofia estoica, e ela deve ser abordada não como uma relíquia histórica a ser estudada, mas como um arsenal de armas mentais a serem empunhadas. Este conhecimento não é um mero conjunto de ideias interessantes. É um projeto, uma planta arquitetônica para a construção de uma fortaleza interior, um santuário da alma que nenhuma circunstância externa pode violar. Estamos prestes a desenterrar um tesouro, não de ouro, mas de poder pessoal, uma chave que foi deixada para trás, esperando por aqueles que estão verdadeiramente prontos para parar de lutar e começar a dominar. E para que não haja dúvidas sobre a natureza divina e atemporal desta sabedoria, veja como ela ecoa perfeitamente nas Escrituras Sagradas, na própria palavra revelada. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 11 e 12, declara com uma autoridade espiritual inquestionável: pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Observe a profundidade do que está sendo dito. Ele não diz, eu rezo para as circunstâncias mudarem. Ele diz, eu aprendi a me adaptar. O poder não estava na mudança do mundo exterior, mas na transformação da sua capacidade interior. A paz que ele encontrou não era dependente do que acontecia ao seu redor. Era um decreto interno. O que isto nos revela é algo de uma importância monumental. A sabedoria não é nova, ela é eterna. O que homens como o imperador Marco Aurélio e o escravo liberto Epicteto fizeram não foi inventar uma nova verdade, mas sim codificar o como. Eles criaram o método de treino, o passo a passo prático para se atingir o estado de espírito que o apóstolo Paulo descreveu. Eles transformaram a revelação espiritual em uma disciplina diária, um treinamento sistemático para a mente e a alma. Os estoicos, portanto, não nos oferecem uma filosofia pagã, mas sim um manual de operações que nos ensina a viver a resiliência espiritual na prática, a transformar a fé em uma força inabalável que opera em nosso dia a dia, capacitando-nos a decretar nossa própria paz em meio a qualquer caos. Agora adentramos o coração da sabedoria, o santuário, onde a teoria se transforma em prática diária. Os 7 hábitos estoicos que revelaremos não são uma lista desconexa de tarefas, mas sim os pilares que sustentam a sua fortaleza interior. Vamos organizá-los em 3 decretos fundamentais, 3 colunas de poder sobre as quais você reerguerá o seu domínio interior. O primeiro é o decreto da dicotomia, a arte de discernir o que é seu e o que pertence a Deus. O segundo é a alquimia da percepção, a habilidade divina de transformar dor em poder. E o terceiro é a fortificação da alma, o treinamento prático que torna seu espírito inabalável. Memorize estes 3 pilares, pois eles são o mapa para a sua liberdade. Comecemos com o primeiro pilar, o mais fundamental de todos, o decreto da dicotomia, que abrange os 2 primeiros hábitos estoicos. Este é o princípio libertador
que, uma vez compreendido em sua totalidade, dissipará 80% da sua ansiedade instantaneamente. Ele afirma que tudo na vida se divide em duas esferas distintas, aquilo que você pode controlar e aquilo que você não pode controlar. Sua paz não virá quando você conseguir dominar o mundo, mas no momento em que tiver a clareza absoluta para diferenciar entre essas duas esferas e agir de acordo com essa sabedoria. Esta não é uma mera técnica de produtividade. É a fundação de toda a serenidade e poder pessoal. A maior parte do sofrimento humano nasce da tentativa insana de controlar o incontrolável. Você não controla a economia global, o trânsito, o clima, ou como as outras pessoas pensam, sentem ou agem. Você não controla o passado e nem o futuro distante. Gastamos uma quantidade colossal de nossa energia divina, nossa força vital, em um campo de batalha onde a derrota é garantida. Tentamos forçar rios a correrem para cima. Nos frustramos com a chuva e nos ferimos tentando mudar a essência de outra pessoa. Este é o caminho da exaustão, um vazamento constante de poder que o deixa esgotado, cínico e impotente, lutando guerras que nunca foram suas para vencer. Em contrapartida, existe um reino onde você é o soberano absoluto, um domínio sagrado onde sua palavra é a lei final. Este é o reino do seu mundo interior. Você tem controle total e absoluto sobre suas opiniões, seus julgamentos, suas escolhas, suas reações e a direção de sua vontade. É aqui, e somente aqui, que reside o seu verdadeiro poder. Os estoicos nos ensinam a retirar nossas tropas da guerra impossível contra o mundo externo e a concentrar toda a nossa força na governança impecável deste nosso reino interior. A sua liberdade não está lá fora, ela sempre esteve e sempre estará dentro de você, aguardando o seu comando para se manifestar. A aplicação prática deste decreto é a criação de uma lista de controle mental, um ritual diário de discernimento. Diante de qualquer situação que lhe traga preocupação, pause, respire e faça a si mesmo a pergunta sagrada: nesta situação, o que está sob meu domínio direto e o que não está? Desenhe uma linha no centro da sua mente. De um lado, liste as coisas que você pode fazer, suas ações, suas palavras, sua atitude. Do outro, liste o que está fora de seu alcance, o resultado final, a reação dos outros, os eventos imprevistos. Este simples ato de clareza é o primeiro passo para retomar o seu poder. Quando um item cai na coluna, sim, está sob meu domínio, você deve agir com toda a sua força, com toda a sua fé, com uma determinação inabalável. É aqui que você aplica o conceito de Napoleon Hill de ter um propósito principal bem definido. Você direciona toda a sua energia mental, que antes era desperdiçada com preocupações inúteis, como um raio laser, para a execução da tarefa que está à sua frente. Você não procrastina, não hesita, pois sabe que esta é a sua parte no plano divino. Você age com a certeza de um mestre, focando exclusivamente no seu esforço e na pureza da sua intenção. Agora, e esta é a parte que exige a maior fé, quando um item cai na coluna, não, isto não está sob meu domínio, sua tarefa é igualmente clara, porém radicalmente diferente. Você deve conscientemente entregá-lo a Deus em oração e liberar sua mente da responsabilidade por ele. Isso não é passividade. É a mais alta forma de estratégia espiritual. É reconhecer que há um poder superior em ação e que sua tentativa de microgerenciar o universo é um ato de arrogância que apenas gera sofrimento. Você entrega o resultado, a preocupação, o medo e sente o alívio imediato de soltar um peso que nunca foi seu para carregar. Imagine-se como o capitão de um grande navio em meio a uma tempestade. Você não pode controlar a fúria do vento ou a altura das ondas. Isso seria loucura. Tentar gritar com o oceano só o deixaria rouco e impotente. O capitão sábio aceita a natureza da tempestade. Ele foca toda a sua atenção, toda a sua habilidade, naquilo que ele pode controlar. O leme do navio, a posição das velas, a moral da tripulação. Ele trabalha em harmonia com a força que não pode dominar, usando sua perícia para navegar, não para lutar. É assim que você deve navegar pela vida, focando em seu leme, não na tempestade. Ao final de cada dia, antes de dormir, faça deste ritual um hábito sagrado. Revise as preocupações que pesaram em sua mente. Pegue cada uma delas e coloque-a em sua devida coluna. Verbalize em voz baixa a sua entrega. A forma como fulano reagiu hoje não está sob meu controle. Eu fiz o meu melhor. Eu entrego a ti, divino Criador, e libero minha mente para o descanso. Ao fazer isso, você limpa o terreno da sua alma, permitindo que a paz se estabeleça e que novas soluções surjam durante o seu sono,
em vez de passar a noite lutando batalhas imaginárias. A paz que emana da prática deste decreto é indescritível. A energia mental que você recupera é imensa. Você para de sangrar poder em 1000 pequenas preocupações e começa a acumulá-lo para investir em seu propósito, em seu crescimento, em seu serviço ao mundo. Você se torna mais eficiente, mais presente e, paradoxalmente, mais poderoso, porque um general que sabe exatamente quais batalhas lutar e quais ceder a uma força maior não é um general fraco, mas sim um gênio estratégico. Você se torna o gênio estratégico da sua própria vida, operando a partir de um centro de calma e poder. Agora, passemos ao segundo pilar, a alquimia da percepção, que engloba os hábitos 3 e 4. Uma vez que você já sabe onde focar sua energia, no que está sob seu controle, precisa aprender como usar essa energia. Este pilar nos ensina a verdade mais radical de todas. Os eventos externos são neutros. Eles não têm um significado intrínseco. Uma demissão não é inerentemente ruim. Um diagnóstico não é inerentemente uma tragédia. São eventos. A dor, o sofrimento, a alegria ou a oportunidade não vêm do evento em si, mas do julgamento que nós projetamos sobre ele. A sua percepção é a tinta com a qual você colore a tela em branco da realidade. O homem comum é escravo de seus julgamentos automáticos. Algo acontece e imediatamente a mente reage com uma história pré-programada, geralmente baseada no medo e em experiências passadas. A perda de um emprego é instantaneamente rotulada como desastre. Uma crítica é rotulada como humilhação. Uma perda financeira é o fim do mundo. E no momento em que esse rótulo é aplicado, todo o seu ser reage a ele. Seu corpo se enche de cortisol. Sua mente se fecha para as possibilidades e você entra em modo de sobrevivência, reagindo à história que você mesmo criou, não ao evento real. Você se torna prisioneiro de sua própria narrativa. Vamos usar o exemplo concreto de uma perda de emprego. O fato, o evento neutro, é simplesmente este. Meu contrato de trabalho com a empresa X foi encerrado na data X. Ponto. Não há emoção, não há história. Apenas um fato. O julgamento comum, a reação não treinada, é a história do desastre. Eu sou um fracasso. Como vou pagar minhas contas? Minha carreira acabou. O que os outros vão pensar de mim? Esta narrativa é a fonte de todo o pânico e de toda a paralisia. Ela é uma interpretação, e como toda interpretação, ela pode ser mudada. Você não pode mudar o fato, mas tem poder absoluto sobre a história. A percepção treinada, a mente do alquimista, se recusa a aceitar a primeira história que surge. Em vez disso, ela faz uma pausa e pergunta: uma porta se fechou. Qual porta o Divino Criador está abrindo para mim agora? Ela questiona: qual é a lição oculta aqui? Que habilidade que eu negligenciei agora tenho a oportunidade de desenvolver? Como isso pode ser uma bênção disfarçada? Um redirecionamento para o meu verdadeiro propósito. Perceba a mudança de frequência. A primeira abordagem é uma declaração de vítima. A segunda é uma busca por poder. O evento é o mesmo. A experiência de vida é drasticamente diferente. É aqui que a sabedoria de Provérbios 23:7 se torna uma tecnologia espiritual, porque como imaginou na sua alma, assim é. Isso não é apenas um pensamento positivo, é uma lei vibracional. A sua imaginação, o seu julgamento, a sua história interna não está apenas descrevendo a sua realidade, ela está criando ativamente a sua experiência dela. Ao decretar que um evento é uma oportunidade, você sintoniza sua mente para procurar por oportunidades. Seu sistema de ativação reticular começa a escanear o ambiente em busca de evidências que confirmem sua nova crença. A prosperidade e as soluções existem em uma frequência mais alta. Você precisa ajustar o seu dial interno para captá-las. Você deve se ver como um alquimista mental. A alquimia antiga buscava transformar chumbo em ouro. A sua tarefa, como mestre do seu domínio interior, é pegar os eventos de chumbo da vida, os desafios, as perdas, as decepções, e através do poder da sua percepção, transmutá-los no ouro da sabedoria, da resiliência, do crescimento e da oportunidade. Esta é a sua capacidade divina, o seu poder criador. Você pode pegar a mesma energia que outros usam para criar desespero e usá-la para forjar um novo caminho, uma nova força, uma versão mais poderosa de si mesmo. A aplicação prática desta alquimia começa com uma pausa sagrada. No momento em que um evento adverso ocorrer, antes de reagir, pare, respire fundo e separe o fato do julgamento inicial. Diga a si mesmo: o que aconteceu foi X. A história que minha mente está me contando é
isso. Então, conscientemente, desafie essa primeira história. Pergunte: qual é uma história mais poderosa que eu posso contar sobre isso? Qual é uma interpretação que me serve, em vez de me enfraquecer? Escreva essa nova história. Decrete-a. A história que eu escolho acreditar é que esta é uma oportunidade para... Este processo, praticado consistentemente, literalmente reconfigura as vias neurais do seu cérebro. Você deixa de ser uma máquina de reações e se torna um arquiteto de respostas. Sua frequência vibracional muda. As pessoas ao seu redor começarão a notar. Elas o verão enfrentar desafios que derrubariam outros com uma calma e uma clareza que parecem sobre-humanas. Elas não saberão que isso não é mágica, mas sim o resultado de um treinamento deliberado, da sua decisão de parar de ser uma vítima da sua história e se tornar o seu autor divino, o mestre da sua percepção. Isso nos leva ao terceiro e último pilar, a fortificação da alma, que reúne os hábitos restantes. Já aprendemos a estratégia, focar no controlável. Já aprendemos a técnica mental, a alquimia da percepção. Agora, precisamos construir o músculo espiritual para sustentar essa prática nos momentos de maior pressão, pois não basta saber o que fazer, é preciso ter a força interior para fazê-lo quando a tempestade está no seu auge. Esta fortificação não é metafórica, é um treinamento prático e diário para o seu espírito, tornando-o robusto, resiliente e inabalável. O primeiro exercício nesta academia da alma é a prática do desconforto voluntário. Isso pode soar paradoxal em uma sociedade que busca o conforto a todo custo, mas é aqui que reside o segredo dos verdadeiramente fortes. Trata-se de escolher deliberadamente pequenos desafios controlados, tomar um banho frio pela manhã, jejuar por um curto período, acordar uma hora mais cedo para meditar, fazer um exercício físico que o leve ao seu limite. Ações simples, mas que contêm um poder imenso para forjar o seu caráter e a sua força de vontade. É crucial entender que isso não é autopunição, é um treinamento de peso para o seu espírito. Cada vez que você escolhe o desconforto voluntário, você envia uma mensagem poderosa para o seu subconsciente. Eu estou no comando, não minhas vontades passageiras. Eu sou mais forte do que meu desejo por conforto. Eu posso suportar a dificuldade. Você está em um ambiente seguro e controlado, construindo a capacidade de tolerar o desconforto. Você está vacinando sua alma contra a adversidade em pequenas doses, para que ela não sucumba quando uma dose massiva e inesperada chegar. Quando uma crise real e involuntária bate à sua porta, uma dificuldade financeira, um problema de saúde, sua mente, em vez de entrar em pânico, terá um ponto de referência. Ela dirá: espere. Nós já treinamos para isso, que eu já senti desconforto antes por minha própria escolha e eu sobrevivi. Eu sei como operar sob pressão. Eu sou capaz de suportar isso. Você transforma o medo do desconhecido em uma familiaridade com a resiliência. Você constrói o músculo da tenacidade, que o manterá de pé, enquanto outros desmoronam ao seu redor, incapazes de lidar com qualquer coisa fora de sua zona de conforto. O segundo exercício de fortificação é a meditação sobre a impermanência, uma prática que os estoicos chamavam de memento mori, ou lembre-se de que você é mortal. Isso não deve ser visto como algo mórbido, mas como a mais poderosa ferramenta para cultivar a gratidão e o foco no que é verdadeiramente essencial. Reserve alguns momentos a cada dia para refletir sobre a natureza transitória de todas as coisas, suas posses, sua carreira, seus relacionamentos e até mesmo sua própria vida. Tudo o que você tem hoje, um dia você não terá mais. Esta contemplação tem um efeito purificador na alma. Ela queima as preocupações triviais, os ressentimentos mesquinhos e as ansiedades sobre o status social. Por que se preocupar tanto com a opinião de alguém que, como você, é um viajante passageiro neste planeta? Por que se apegar com tanto desespero a um bem material que inevitavelmente se transformará em pó? Essa prática não gera tristeza, mas sim uma apreciação vibrante e urgente pelo momento presente. Ela o força a se perguntar: se meu tempo é limitado, como posso usar este dia para amar mais, servir melhor e viver meu propósito com mais intensidade? É exatamente essa resiliência espiritual, construída através do desconforto voluntário e da meditação sobre a impermanência, que lhe permite manter a frequência da prosperidade mesmo sob a mais intensa pressão. A prosperidade é uma energia de confiança, de fé, de merecimento. O pânico, o medo e o desespero vibram em uma frequência oposta, repelindo as soluções e as oportunidades que você busca. Quando o mundo externo treme,
Sua alma fortificada permanece firme, ancorada em seu treinamento, mantendo a vibração da calma e da certeza, agindo como um farol que atrai a ajuda e a abundância para si. Comece pequeno. Hoje, escolha um pequeno desconforto. Tome 1 minuto do seu banho com a água fria. Pule uma sobremesa que você desejava. Amanhã, ao acordar, passe 2 minutos refletindo sobre a bênção de ter mais um dia, ciente de que ele é um presente, não uma garantia. Não subestime o poder desses pequenos atos. Cada um é um tijolo que você assenta na construção da sua fortaleza interior. Com o tempo, esses tijolos se tornam uma muralha impenetrável, um santuário de paz e poder de onde você irá operar. Esses 3 pilares, o decreto da dicotomia, a alquimia da percepção e a fortificação da alma, não são conceitos isolados para serem admirados. Eles são um sistema integrado, uma trindade de poder. O primeiro pilar lhe dá a clareza para saber onde lutar. O segundo lhe dá as armas mentais para vencer a batalha. E o terceiro lhe dá a força e a resistência para lutar todos os dias, não importa o quão cansado você se sinta. Juntos, eles formam o caminho completo para deixar de ser uma vítima das circunstâncias e se tornar o mestre sereno e inabalável do seu destino. Agora, visualize vividamente a nova realidade que o aguarda, a consequência inevitável deste treinamento. O telefone toca. Aquele mesmo som que antes enviava uma onda de gelo por suas veias, agora é apenas um som. Você atende. E do outro lado da linha, uma má notícia é entregue. O seu antigo eu entraria em pânico. O coração dispararia, a mente se inundaria com cenários de desastre. Mas não mais. Em vez disso, há uma pausa, um espaço sagrado de silêncio que você mesmo criou. Você inspira profundamente, sentindo o ar preencher seus pulmões. E então, com uma calma que surpreende até a si mesmo, você faz a pergunta que muda tudo. Nesta situação, o que exatamente está sob o meu controle? Esta não é uma negação da realidade, é o domínio sobre ela. Você não se tornou uma pessoa fria ou sem emoções. Pelo contrário, você se tornou o mestre delas. A energia que antes era desperdiçada em pânico e preocupação, agora é canalizada com a precisão de um laser, para a ação focada e intencional. Você sente o problema, reconhece sua gravidade, mas ele não o possui mais. Você se move com uma clareza e uma eficiência que parecem sobre-humanas, porque sua mente não está mais poluída pelo ruído do medo. Você se tornou o capitão calmo no meio da tempestade, e essa calma é a sua maior arma, a sua mais poderosa vantagem estratégica em todos os âmbitos da sua vida. E as pessoas ao seu redor, elas sentirão essa mudança. Sua família, que antes pisava em ovos, sem saber qual versão sua encontraria a cada dia, a versão otimista ou a versão esmagada pela preocupação, agora encontrará consistência. Eles o verão enfrentar as mesmas tempestades de antes, mas de uma maneira completamente nova. Em vez de reatividade e ansiedade, eles verão em você uma rocha, uma fortaleza de paz em meio ao caos. Seus filhos não aprenderão com você a temer o mundo, mas sim a navegar por ele com coragem e sabedoria. Seu cônjuge encontrará em você não mais um parceiro de preocupações, mas um porto seguro. Sua presença se tornará um bálsamo para os outros. Você será a pessoa para quem os outros correm quando suas próprias vidas estão desmoronando, não para que você resolva seus problemas, mas simplesmente para estar perto da sua energia, da sua paz inabalável. Eles verão em seus olhos não a ausência de dificuldades, mas a prova viva de que as dificuldades não têm o poder de destruir o espírito humano quando ele está devidamente treinado e fortificado. Você passará de uma vítima das circunstâncias a um farol de esperança, demonstrando através do seu próprio ser que a paz interior é uma escolha, uma disciplina e uma habilidade que pode ser aprendida. Mas esta transformação grandiosa não acontece da noite para o dia. Ela é construída. Portanto, eu lhe peço, não tente aplicar todos os 7 hábitos de uma só vez. Isso seria como tentar aprender a tocar todos os instrumentos de uma orquestra em um único dia. O caminho para o domínio é pavimentado com paciência e consistência. A jornada para construir sua fortaleza interior começa com a colocação de um único tijolo, perfeitamente assentado. Não se sobrecarregue com a magnitude da obra,
mas se apaixone pelo ato de colocar um tijolo de cada vez, com presença e intenção total. O seu chamado à transformação é interno e começa esta noite. Escolha apenas um dos hábitos ou princípios que mais ressoou em sua alma hoje. Talvez seja o decreto de focar apenas no que você pode controlar. Talvez seja a alquimia de reescrever a história de um evento recente. Apenas E hoje, ao deitar a cabeça no travesseiro, não peça por respostas. Não lute com seus pensamentos. Apenas medite sobre este único princípio. Sinta-o em seu coração. Deixe que ele seja a última verdade com a qual sua consciência adormece. Deixe que ele plante uma semente no solo fértil da sua alma. Amanhã, regue essa semente. E depois de amanhã também. Comece a construir sua fortaleza interior, tijolo por tijolo, dia após dia, com a dedicação de um mestre artesão. Pois lembre-se desta verdade profunda. A prosperidade, em todas as suas formas, financeira, emocional, espiritual, não é uma caçadora. Ela não persegue os desesperados, os ansiosos ou os preocupados. A prosperidade é uma energia que busca abrigo e ela se abriga nos inabaláveis. Ela é atraída pela frequência da calma, da confiança e da resiliência espiritual. Ao construir sua paz, você está, na verdade, construindo o lar para o qual toda a abundância do universo deseja se mudar. Então, que esta seja a sua nova verdade, o seu novo credo, a declaração de independência da sua alma contra a tirania das circunstâncias. Deixe que estas palavras ecoem em sua mente até que se tornem a sua própria respiração, a sua realidade inquestionável. Decrete agora comigo a verdade que o libertará para sempre. Respire fundo e aceite o seu poder. O mundo externo não me abala, pois a minha paz é um decreto interno.